lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 18. Vamos ler então Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao 18. E o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu acho que é um tema propício, para o momento que a gente está vivendo, não só para esse mês de outubro que a gente está entrando aí, de outubro de justiça, mas para esse momento de pandemia e até um pouco do que a gente compartilhou aqui no intervalo, que é a questão da intercessão, da oração. Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, a gente está tendo a oportunidade de poder orar, buscar o Senhor, em situações onde a gente não sabe o que fazer. Eu sempre falo para o pessoal lá na base, quando a gente não sabe o que fazer, a gente já sabe o que tem que fazer, tem que orar. A gente tem um recurso, os cristãos, a gente tem um recurso que é ir para o nosso Pai e orar, e interceder. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, então. Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, então, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, pedir que o Senhor venha sobre nós nesta noite e fale conosco através da Sua palavra. Pai, nós precisamos da Tua palavra todos os dias, precisamos receber esse alimento que o Senhor nos dá. Então, vem nessa noite, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, fala com cada um de nós, Senhor. Nós nos submetemos a Ti, Espírito Santo, submetemos a nossa mente, nosso coração, nossas emoções, nossa vontade, todo o nosso ser. Nós nos colocamos completamente debaixo da Tua liderança, da Tua direção, para que Tu possas ter acesso a nós e falar com cada um de nós aqui e com aqueles que vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Gente, primeiro eu queria falar do autor, do Tiago, que está escrevendo essa epístola,
Tiago, irmão de Jesus. Tiago, ele era um dos líderes da igreja lá em Jerusalém. E tem várias informações sobre Tiago que é interessante, né? Ele era irmão de Jesus, ele era líder da igreja em Jerusalém. Mas tem uma informação interessante, curiosa, que ele tinha um apelido. O apelido de Tiago era Tiago, joelho de camelo. Esse era o apelido que ele recebeu, né, na história da igreja. Porque ele era um homem de muita oração. Né? Tiago era alguém conhecido, tinha uma fama, né? E uns 2 ou 3 autores antigos, né, mencionam esse apelido. Né? Então são 3 fontes antigas que mencionam, então provavelmente tinha alguma coisa a ver. Né? Ele era um homem que tinha uma grande devoção, né? Uma vida de oração. O livro de Tiago é um livro interessante, porque é um livro escrito assim, meio tipo Provérbios, é um livro meio de sabedoria, né? Muito prático. Né? Ele traz uma sabedoria prática para a gente, assim, de muitos assuntos práticos, a fé e obras, a nossa língua, sobre a questão de irmãos ricos e pobres dentro da igreja, essa diferenciação, né, discriminação social dentro da igreja. Ele fala sobre vários assuntos bem práticos. E um dos assuntos práticos que ele fala é oração. Né? Ele fala da tentação, ele fala de um monte de coisa. Mas uma coisa que ele fala muito prática para a gente é sobre oração. E é interessante a gente saber que é alguém que tinha esse apelido, né? O joelho de camelo, porque você é alguém que ajoelhava e orava. Eu não costumo ajoelhar para orar, confesso para você que eu não costumo nem fechar o olho para orar. Eu tenho muita dificuldade de olhar de olho fechado. Se eu fechar o olho, me dá sono, eu começo devagar. Eu preciso orar de olho aberto e de preferência caminhando. Eu gosto de caminhar. Né? Eu saio caminhando assim, eu tenho meu tempo devocional. O pastor Renato falou sobre vida devocional, tempo devocional, né? Era uma das doutrinas da igreja. Né? Eu tenho meu tempo devocional, meu tempo a sós com Deus, e eu costumo sentar, ler a Bíblia, tenho meu tempo de meditação na palavra, e depois um tempo de oração. E o tempo de oração eu levanto e dou uma caminhada assim, saio pela rua, dou uma caminhada, né? E vou ali pelas ruas do bairro caminhando e vou orando, falando com Deus. E isso me ajuda, né? Então, oração tem que ser algo que a gente precisa descobrir o nosso jeito, o nosso modo, né? Alguns gostam de ficar sentado num quarto fechado para não divagar, alguns gostam mais de música, né? Alguns gostam de ficar sentado, deitado na cama, enfim. Alguns gostam de orar de joelho, inclusive, né? Como o Tiago. Mas a oração é algo muito prático, né? Nesse pequeno trecho aqui, Tiago faz 9 menções à oração. Ele cita 9 vezes aqui a oração. E cada citação dessa é muito interessante, é muito rica, né? Daria um estudo muito, muito gostoso assim, de oração para a gente. Eu quero passar rapidamente por elas assim, para mim poder terminar no final com o exemplo de Elias, para inspirar a gente a estar orando. Mas a primeira coisa que ele fala aqui é: se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Ele associa a oração com sofrimento. Na verdade, Tiago associa a oração com várias coisas, né? Com sofrimento. Mas ele também associa a oração com a alegria, porque cantar louvores é um tipo de oração. Então, se você está sofrendo, ore. Mas se alguém estiver alegre, cante louvores. E cantar louvores, né? O louvor, a adoração, é uma das expressões, é um dos tipos de oração que a Bíblia ensina. Então, o que ele nos mostra aqui é que a gente passa por esses momentos na vida. A gente sofre, tem momentos de sofrimento, de tristeza, mas tem momentos que a gente está alegre. Né? Independente do momento que você vive na sua vida, de tristeza ou de alegria, de sofrimento ou de alegria, né? Ore. Viva esse momento plenamente diante de Deus. Leva o seu sofrimento para o Senhor. Né? A gente perde um ente querido na família, abra seu coração com Deus. Você está alegre, né? Não deu certo ali, né, para o pastor os 40 mil. Mas se você vai receber uma quantia, de repente um presente, uma bênção que você ganhou, você está grato, um emprego novo, sei lá, alguma coisa aconteceu de bom, né? Um familiar foi curado. Cante louvores, louve. Seja grato, aprenda a ser grato com Deus, aprenda a dar graças, né? Pelo alimento cada dia, pelo trabalho que você tem, pela esposa, pelo esposo, pela família que você tem. Se você está alegre, cante louvores, tenha uma vida de gratidão e de louvor e adoração a Deus. Mas se você está triste, vai orar, fale com teu pai,
Entra no teu quarto, se você acha que ninguém vai te entender, faz como Jesus disse, entra no seu quarto lá, quietinho, em secreto, e chora diante do teu Pai. Talvez você não saiba nem o que falar. Talvez seja chorar, soluçar. Talvez ficar em silêncio. Quantas vezes eu vou para o meu tempo devocional e eu não estou nem com vontade de falar. Mas eu quero ficar em silêncio. Falei, Deus, hoje eu quero te ouvir, nem que seja no silêncio. E a gente ter essa capacidade de poder ficar em silêncio, mas viver cada momento da vida, seja ele bom ou seja ruim, a gente viver ele diante do Senhor. Né? A gente aprender a viver isso intensamente diante de Deus. O livro de Salmos é uma escola de oração para a gente, porque ali a gente aprende com aqueles autores de Salmos, é um dos poucos livros da Bíblia onde não é Deus falando com a gente, mas é a gente falando com Deus. Então, por isso que é muito complicado a gente querer fazer doutrina em cima do livro de Salmos, né? Porque ali é pessoas expressando para Deus pensamentos, sentimentos, emoções, raiva, né? Tem gente ali expressando raiva, falar, Senhor, pega meus inimigos e mata eles. O cara está com raiva ali, mas tem espaço de você expressar a tua raiva diante de Deus. Tem gente ali que cometeu pecados gravíssimos, como Davi, e que está confessando o seu pecado diante de Deus. A gente tem que confessar, tem que chegar diante dele e confessar a nossa culpa, nosso pecado. Tem ali gritos de alegria, tem festa nos Salmos, tem música, tem de tudo nos Salmos. Tem gente com depressão, tem um salmo ali que é tenebroso, assim, um salmo que você lê é um salmo do Emã, que é um salmo de depressão assim profunda, assim, tu sai do salmo até meio mal, assim, ele termina o último versículo do salmo assim, Senhor, toda a minha companhia é trevas, e eu me sinto na região da morte. E acaba o salmo assim. Entendeu? Tu sai até meio mal assim. Mas tem espaço de você expressar até isso, até as trevas que você sente, a sua depressão diante de Deus. Porque toda vez que você vai diante do Senhor e você expressa, seja alegria, seja sofrimento, seja dor, seja doença, mas você vai para o teu Pai e você abre o coração com Ele, alguma coisa acontece. É o que Tiago fala aqui no texto dele. Ele continua falando, ó. Se você está sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja para que eles possam fazer a oração da fé. E aqui é uma coisa interessante, né? Às vezes você não consegue sozinho. O doente é aquele que está debilitado, né? E não só uma doença física, mas qualquer tipo de coisa que te paralisa, que você não consegue sozinho. Uma situação emocional que você entrou e você não consegue sair. Chama os presbíteros da igreja, chama alguém para orar com você, sabe? Chama a família, né? Você que é casado, chama o cônjuge para orar junto, sabe? Chama a família para orar, chama o colega, chama o pastor, chama os presbíteros, como fala aqui mesmo, né? A liderança da igreja. Peça ajuda. A oração também é uma oportunidade de você pedir ajuda. Nem sempre a gente vai conseguir sozinho, né? A gente não vai conseguir passar por situações sozinhos. A gente precisa pedir, olha, ora comigo. Sabe? Às vezes você comete uma coisa errada e você fica mergulhado em culpa e você não consegue sair daquilo ali. Chama alguém para confessar. Tiago fala isso, confessai uns aos outros. Às vezes eu preciso do irmão para me confessar e falar, posso abrir o coração contigo? Eu preciso contar algo para você. Sabe, eu já fui para Deus, mas eu estou me sentindo culpado. Me escuta. E você abre o seu coração com a pessoa. E ora, fala, vamos orar junto, me ajuda a orar sobre isso com Deus. Então, a oração, gente, ela é chave, tá? Seja você sofrendo, seja você alegre, esteja você doente, mas vá diante de Deus, tá? E se você não consegue sozinho, chama alguém, chama os presbíteros. E aqui fala, a oração da fé, porque fé tem que acompanhar a oração. E eu lembrei de um texto lá de Hebreus 11 que fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, pelo menos deve acreditar que Ele existe e que Ele pode recompensar aqueles que o buscam. Gente, não tem muito critério para oração na Bíblia, sabe? Acho que a oração é uma das coisas mais democráticas, que qualquer um pode clamar e invocar a Deus, até o pecador pode invocar o Senhor e ser salvo. Basta você abrir o coração, abrir a sua voz, falar, Deus, me ajuda, e clamar. Mas tenha fé. Creia que tem alguém do outro lado te ouvindo, que tem um Pai que te ama, um Pai amoroso que ama você, que está interessado em cada um de nós, que deu o seu Filho por nós na cruz. O Spurgeon falava isso, a maior prova
do amor e do interesse de Deus por cada um de nós, foi o fato dele ter dado o filho dele na cruz. Não tem prova maior de amor e interesse de Deus por você. Então nada do que você leve para ele vai ser pequeno, porque tudo para ele vai ser importante, porque ele te ama, tá? Então tenha fé na sua oração. E aí ele fala de confessar então vossos pecados uns aos outros. A oração também é um meio de confissão, onde a gente pode abrir o coração e confessar culpas, sabe? Tem tantas batalhas que a gente fica carregando sozinho, pecados que a gente fica tentando vencer sozinho, e às vezes você precisa abrir com alguém para você poder encontrar liberdade daquilo, sabe? Ele fala aqui, ó, confessai e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Eu achei interessante porque não fala de ser curado de doença, fala de ser curado de pecado. Tem muitos pecados que a gente comete que é porque nossa alma está adoecida, está precisando de cura. E a cura vem pela confissão. Quando você abre a boca e põe para fora, né? A cura vem pela confissão. Então, tem coisas que a gente batalha, luta, sofre, né? Coisas de caráter que a gente precisa às vezes de vitória. Confessa, procura alguém, abre, sabe? Peça a oração junto, né? E deixa a cura vir, liberdade vir na sua vida, ok? Então, oração também é esse espaço de confissão, onde a gente pode abrir as culpas uns com os outros, né? E orar uns pelos outros e experimentar cura verdadeira na nossa vida. E aí o versículo que eu gosto muito, que ele fala, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando ele fala que muito pode, né? Eu estava vendo no grego, né, a palavra eficácia. De todas as palavras aqui, tem muita coisa interessante, mas eu queria destacar a palavra eficácia. Muito pode, por sua eficácia. A palavra no grego eficácia é energel. Energel, da onde vem a palavra energia. Eu achei interessante isso. Então, a oração de um justo, ela tem energia, como se carregasse energia, sabe? Tem uma eficácia, tem uma energia. Alguma coisa acontece quando você ora. Alguma coisa acontece em você, no outro. Você está tendo acesso a Deus, né? Ao Espírito Santo, ao poder de Deus, né? A nossa oração, ela tem esse componente energel, né? Tem eficácia, tá? E a eficácia ali é que ela é ativa, é eficiente, né? No grego significa isso. É algo que pode ser poderoso e pode realizar um trabalho próprio. Tem energia para realizar alguma coisa. Então, a nossa oração traz resultado. Quando nós oramos, as coisas mudam, né? Um tempo atrás, eu parei para começar a estudar sobre os avivamentos que aconteceram. E eu comecei a estudar sobre alguns avivamentos. E é um assunto muito interessante você estudar sobre avivamento, né? A história dos avivamentos, momentos onde Deus visitou assim a igreja na história e aconteceram algumas coisas. É incrível. Quando a gente para orar, e teve um componente nos avivamentos que é a oração. E, gente, não eram muitas pessoas orando, eram poucas pessoas orando. Numa das ilhas lá que teve avivamento, nas Ilhas Hébridas, eram duas irmãs, velhinhas orando, uma quase cega. E as duas começaram a orar toda noite. E Deus derramou um avivamento naquela ilha, naquela comunidade, pequena comunidade do interior lá da Inglaterra. Há uma energia que a oração libera, um poder de Deus, um agir de Deus, uma graça de Deus. Essa graça de Deus, ela se derrama sobre nós, independente da circunstância. Se é doença, se você está alegre ou se você está triste, não importa. Ou se é uma falta, uma necessidade que você tem. A oração, ela traz a graça de Deus sobre nós. John Wesley fala que é um dos meios da graça, um dos canais pelo qual a graça de Deus alcança a nossa vida. Então, creia nisso, a oração pode muito. Ela pode muito e pode em muitas coisas, em muitas áreas. A gente tem um livro de 150 capítulos, o livro de Salmos, 150 orações, para mostrar diversas circunstâncias na qual a oração faz diferença. Quando você aprende a levar para Deus todas as suas circunstâncias. E aí ele termina falando de Elias. Elias era um homem semelhante a nós. Eu tenho falado de Elias nos devocionais, né? Eliseu. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses
não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E aí Tiago termina com um grande exemplo de Elias. Talvez uma das maiores figuras, né, do profetismo no Antigo Testamento, né? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se não o maior, em termos de feitos e tal, e significado, né, simbólico para o povo judeu. Tanto que Elias aparece lá, né, na transfiguração, Elias e Moisés com Jesus. Ele tem um significado muito importante. Ele era muito assim, nossa, o grande profeta Elias. Mas Tiago fala, Elias, ele era igual a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos. Em algumas versões fala, sujeito às mesmas paixões. E em outras versões fala, sujeito às mesmas fraquezas. Ser humano como eu e você. Teve medo, se assustou, fugiu, tentou suicídio, queria morrer. Um cara problemático, se escondeu nas cavernas, como muitos de nós fazemos, tentando nos esconder nas nossas cavernas. Entrou em crise, se sentiu o único, né, numa justiça própria, numa autopiedade, igualzinho a mim e a você. Elias era homem como a gente, mas fala que ele orou, e durante 3 anos não choveu em Israel. Olha só, um homem como eu e você, ele não tinha nada de melhor, nada de especial, era homem de carne e osso, talvez até pior do que a gente, mas ele orou e Deus ouviu. E ele orou com instância, com perseverança. E fala que ele orou de novo. E aí o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Qual é o segredo da vida de Elias? Na verdade, a vida de Elias não tem segredo nenhum. Eu acho que o Eliseu, que andou com ele, que foi discípulo dele, é que desvendou o segredo. Porque quando Eliseu pega o manto, né, depois que Elias sobe, é levado para o céu, e o manto de Elias cai, Eliseu pega o manto de Elias e Eliseu chega no Rio Jordão e bate o manto, assim ele pergunta, né? Onde está o Deus de Elias? Porque na verdade não é Elias que fazia coisa nenhuma, era o Deus de Elias, é Deus quem faz. Era Deus que fazia tudo, todas aquelas coisas incríveis que a gente vê no ministério de Elias, foi Deus quem fez, e muitas delas em resposta à oração de Elias. O fogo que veio do céu lá sobre os altares foi resposta à oração. Elias orou, Pai, derrama o fogo e mostra para que eles vejam que Tu és Deus. Resposta de oração. Então, que a gente possa sair nessa noite com essa verdade. Talvez você não consiga ter as respostas, talvez você não consiga dar jeito em muitas coisas na sua vida, talvez você não consiga mesmo lidar com o sofrimento, talvez você se sinta debilitado, doente, limitado em alguma circunstância da sua vida. Talvez você está batalhando aí com o pecado que precisa sair, ser confessado. Ou talvez você está alegre, está feliz. Mas que você possa reconhecer que tudo na nossa vida depende de Deus. Não é Elias, é o Deus de Elias. E o mesmo Deus de Elias, de trocentos anos atrás, é o mesmo Deus que está aqui comigo e com você, morrendo de vontade de ouvir a nossa oração, morrendo de vontade de agir na nossa vida, porque Ele nos ama, Ele é apaixonado por nós. E tudo que Ele quer é ouvir a nossa voz, talvez ouvir o nosso suspiro, talvez nem ouvir nada, só olhar para o nosso coração e ver que nós estamos desejando a Ele e precisamos dEle. Porque a oração, ela às vezes transcende palavras, mas que você possa entender isso, né? Que o Deus de Elias é o mesmo Deus que está com você, e que você não precisa ser um gigante, forte, poderoso. Basta você reconhecer que você é fraco, limitado, como Elias era. E falar, Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Porque a oração é isso. É a gente ir para um Deus que pode muito mais do que a gente consegue sozinho. E nenhum de nós consegue sozinho, em nenhuma circunstância. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Então, toma posse da oração, sabe? E para nós como igreja também, né? Esse momento que a gente está atravessando, difícil também de pandemia, né? A gente não vai conseguir passar por isso sozinho. Ninguém passa por uma situação dessa, né? A gente fica todo mundo aqui de máscara, ou todo mundo em casa isolado, nessa neurose de a gente não conseguir chegar nem perto um do outro, essa falta de contato, né? Como a Elisa falou, essa falta de interação. A gente está sofrendo com isso. Mas a gente tem um Deus que nos ajuda a passar por isso. A gente tem um Deus que a gente pode desabafar, né? Falar com Ele, orar, cantar louvores, adorar o Senhor, e Ele vem e renova. E aí eu queria terminar com essa imagem poética aqui do texto. E Elias orou de novo,
E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Então, usufrua da oração, sabe? Porque o céu vai dar chuva. Quando a gente ora, o céu derrama algo sobre nós. Deus sempre derrama algo sobre nós. E é exatamente aquilo que nós precisamos. Quando a gente ora, o céu dá chuva e faz germinar, sabe? Faz a terra germinar e dar fruto. Então, que a gente possa se expor muito mais a essa chuva de Deus, né? Como diz o hino antigo, né? Ademir que gosta dos hinos antigos, né? Chuvas de bênção, né? Para que o Senhor possa derramar chuva sobre nós, cuidado sobre nós, bênção, graça, né? E a gente expor a nossa vida para que a gente possa experimentar, né? A terra do nosso coração, a terra da nossa vida germinar de novo, ficar verde, florescer e a gente experimentar de novo a vida do Senhor em nós. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Levanta um pouquinho. Vamos orar? Em circunstâncias normais eu ia pedir para você encostar no seu irmão e orar. Mas vamos orar mesmo onde nós estamos, né? Quem é casado aí, os que estão na mesma casa, né? Ore juntos e vamos orar então, né? Orar por nós, orar por essa semana que está começando, por aqueles que estão em casa, para que o Senhor derrame chuva sobre nós e nos traga refrigério, descanso, renovo, força e os frutos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos encoraja, que nos anima. Obrigado porque a Tua palavra é viva e ela fala conosco, ela toca nosso coração. Eu oro, muito obrigado pela vida de Tiago, esse homem que orava tanto, e pela vida de Elias também, que são exemplos para nós. Homens falhos como a gente, mas que confiavam no Senhor. E eu oro nesse momento, eu quero pedir que o Senhor traga força sobre aqueles que estão cansados, que o Senhor possa trazer alívio para quem está sofrendo, que o Senhor possa trazer mais alegria a quem está com o coração alegre, Senhor, e traga gratidão a esse coração, que o Senhor traga cura para quem está doente, que o Senhor traga perdão para quem está precisando de perdão, que o Senhor possa nos envolver a todos aqui, cada um na sua circunstância, traga provisão, traga alimento, traga recursos para quem está precisando de recursos, que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos, nós dependemos de Ti, e que nessa semana o Senhor derrame chuva sobre nós, e que ela venha germinar a nossa terra e venha dar os frutos. Eu oro para que o Senhor se derrame sobre nós como grande eu sou, porque Tu és o grande eu sou. E o Senhor prometeu que o Senhor seria tudo aquilo que o Seu povo precisasse que o Senhor fosse. Tu és o nosso eu sou, e Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. E nós queremos cada dia mais depender do Senhor, e cada dia mais buscar o Senhor e usar esse recurso da oração, para que o Senhor se derrame como chuva sobre cada um de nós nas nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa quem está em casa, abençoa aqueles que não puderam vir aqui no culto, nos abençoa nessa semana, nos dá uma semana diferente, nos dá uma semana onde a gente possa acessar mais o recurso da oração e experimentar mais, Deus, essa eficácia, esse energel, né? Essa eficácia do Senhor sobre nós, transformando nossas realidades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas
Então o sonho se alterou, não mais o som feliz ouvia das housanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fulgia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam lá entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao vosso Rei, hosanas nas alturas, hosanas ao vosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém.